O ministro Alexandre de Moraes, do STF, está pedindo o posicionamento da Procuradoria-Geral da República para tomar duas decisões, ou indicar qual é a sua recomendação. A primeira delas, sobre esse caso da arma registrada no nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi encontrada no carro de um militar que fazia segurança do ex-presidente. Jair Bolsonaro prestou depoimento ontem à Polícia Civil sobre esse caso. O Alexandre de Moraes também quer saber o que a Procuradoria-Geral da República, ou especificamente Paulo Gonet, o procurador, qual é a manifestação dele sobre esse pedido da defesa do ex-presidente para que ele siga em prisão domiciliar, até porque o tempo da medida provisória que o Alexandre de Moraes tinha cedido ao ex-presidente de 90 dias está acabando. Thaisa Medeiros já está em tela e vai nos contar tudo sobre isso. Thaisa, boa noite, bem-vinda. Ótima noite, Thaís, a você e a todos. É isso, agora o ministro Alexandre de Moraes deu prazo de 48 horas para que a PGR e a defesa do ex-presidente se manifestem. Ele faz referência ao episódio ali da arma que foi encontrada com esse militar em uma blitz da Lei Seca aqui no Distrito Federal, encontrada a mais de 20 quilômetros de distância da residência onde Jair Bolsonaro cumpre esse regime de prisão domiciliar e faz um alerta em relação a isso. Diz que o descumprimento de medidas cautelares, o descumprimento das normativas que se impõem com a prisão domiciliar pode gerar um retrocesso ali na pena, um regime fechado, por exemplo. Ele fala o seguinte, que a Lei de Execução Penal prevê as consequências para o reconhecimento de uma prática de falta grave pelo condenado, como a regressão no regime de cumprimento de pena, inclusive com a cessação da prisão domiciliar. Nesse sentido, ontem, o ex-presidente Jair Bolsonaro concedeu um depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal no âmbito desse inquérito que apura todo o contexto dessa arma de fogo que foi encontrada e que foi apreendida pela polícia aqui do Distrito Federal. E ele explicou que, de fato, ele tem a posse dessa arma e a propriedade dela, que ela está devidamente registrada no nome dele, percebeu aquela falha e mandou ela para manutenção por meio desse militar, e aí ele foi encontrado. Justificou a necessidade da arma, que tem 3 mulheres em casa e que precisa dela para sua segurança. E aí, nesse sentido, esse episódio aí causa, então, pode causar uma mudança nessa progressão do regime, já que o prazo para o fim da prisão domiciliar está se aproximando nessa semana. Inclusive, a defesa do ex-presidente já fez um pedido para que o prazo seja estendido, alegando ali que as questões de saúde dele permanecem, mesmo que o quadro tenha se estabilizado, por conta do tratamento médico, do acompanhamento contínuo e que ele faz uso de medicamentos de ação central, o que pode ser muito perigoso caso ele fique sem esse monitoramento, sem o acompanhamento dos profissionais de saúde que estão com ele. Então, ele de fato teve uma melhora conforme os últimos relatórios médicos, mas a defesa atribui isso a esse tratamento desse trimestre, que ele permaneceu com a prisão domiciliar e pede que seja mantida, já que a condição de saúde, apesar de estável, permanece continuamente, Então, é preciso esse acompanhamento para toda a vida. É isso que diz a defesa dele ao argumentar para que se estenda essa prisão domiciliar, Thaís. Thaisa, muito obrigada. Boa noite para você. Me despeço dela aqui. Aqui já tenho a dupla, Matheus e Pedro, ambos em Brasília. Pedro Venceslau hoje em Brasília. Pedro, eu começo com você. E qualquer coisa que aconteça com o ex-presidente Jair Bolsonaro acaba interferindo na seara política. Qual é a visão dos governistas e do Palácio, do Planalto, sobre esse futuro de Jair Bolsonaro? Se fica em prisão domiciliar ou se volta para a prisão? Olha, a olho nu, os petistas estão fazendo uma campanha, pressão nas redes sociais para que Jair Bolsonaro volte para o regime fechado. São muitas postagens, mas eu pensei uma aqui que é daquele que costuma ser mais contundente nas redes sociais, o ex-líder Lindbergh Farias. Ele escreveu o seguinte: você acha justo Bolsonaro continuar cumprindo pena numa prisão de luxo? Esperamos bom senso de Alexandre de Moraes. Fecha aspas. Agora, não há consenso nas conversas reservadas entre os petistas se esse é o melhor caminho. Porque alguns temem que uma eventual
um eventual retorno de Jair Bolsonaro para o regime fechado, seja na Papudinha, seja na Polícia Federal, iria reabrir uma discussão que não seria interessante politicamente nesse momento, porque poderia instrumentalizar o bolsonarismo no discurso de vitimização do ex-presidente da República. Isso poderia acabar favorecendo Flávio Bolsonaro. Do ponto de vista estritamente técnico, essa é uma decisão que em outros momentos, em condições normais, acabaria favorecendo Jair Bolsonaro, porque ele de fato tem problemas crônicos de saúde. A posse de arma, tecnicamente falando, do ponto de vista jurídico, não é um impedimento que impeça ele de ter arma em casa, mas o Alexandre de Moraes pode, de fato, se apegar a um tecnicismo da lei para tirar Jair Bolsonaro do regime domiciliar e mandá-lo para o regime fechado. Essa decisão, depois de 48, o Paulo Gonet tem 48 horas para se manifestar, depois disso a defesa tem mais 48 horas para recorrer, e aí, ao fim desse período todo transcorrido, é que vai ter uma decisão final. Mas a expectativa geral, todo mundo aposta que Jair Bolsonaro deve ficar mesmo na prisão domiciliar. Matheus, e qual é a expectativa da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro? Esse pedido de prisão domiciliar, ele foi feito reiteradas vezes quando o ex-presidente ainda estava na Polícia Federal, antes dele ir para Papudinha, que acabou sendo submetido a vários procedimentos de saúde, passou mal, ficou doente e tudo mais. Qual é a expectativa deles? Thaís, a expectativa da defesa antes desse episódio da arma era um otimismo geral em relação à manutenção e à prorrogação da prisão domiciliar, mas veio esse fato novo, a questão da arma que foi apreendida. O ministro Alexandre de Moraes hoje, ao dar o prazo aí para a manifestação da Procuradoria e da Defesa, ele fala que isso pode ser uma falta grave, ou seja, isso poderia levar à regressão de regime, segundo o ministro afirma na decisão, mas a defesa se mantém otimista, acredita que apesar desse episódio que, sim, complica a vida do ex-presidente, não será o suficiente para a derrubada da prisão domiciliar, até porque os exames apontam que ele segue com problemas de saúde e também não houve nada de muito novo, além da questão da arma, que pudesse levar à mudança, ao retorno dele para Papudinha. Portanto, o otimismo se mantém, claro que não tão grande quanto o episódio anterior, quanto antes ao episódio da arma. Isso porque ele foi para a prisão domiciliar muito por causa de reuniões que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro teve com o ministro Alexandre de Moraes. Ela deu a palavra ali que ele ia seguir à risca as medidas determinadas pelo Poder Judiciário, justamente porque antes ele havia tentado violar a tornozeleira eletrônica, acabou mandando, e isso acabou fazendo com que ele fosse para a prisão preventiva antes mesmo do trânsito em julgado do processo, no qual ele foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Mas a palavra final será do ministro Alexandre de Moraes. Importante a gente pontuar que o prazo de 90 dias está acabando e o ministro deu 48 horas para a Procuradoria, sucessivamente outras 48 horas para a Defesa. Ou seja, isso é um prazo que a gente está calculando que a decisão pode sair no final dessa semana ou até mesmo no começo da semana que vem, porque apesar do otimismo da Defesa, a palavra final é sim do ministro Alexandre de Moraes. Obrigada, dupla. A gente vai voltar a Brasília com a nossa Thaisa Medeiros, que já está em tela, ainda falando sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa do ex-presidente pediu a saída do ministro do Superior Tribunal Militar do julgamento que vai avaliar a perda ou não da patente do ex-presidente Jair Bolsonaro. E hoje o STM negou esse pedido. A Thaisa nos explica tudo. Thaisa, bem-vinda novamente. É isso, Thaís. A defesa entrou com esse pedido para afastar do julgamento o ministro brigadeiro do ar Francisco Joseli Parente Camelo. E esse processo, vamos lembrar, ele pode declarar que o Bolsonaro é indigno do oficialato e perder a patente de capitão reformado. Então, nesse sentido, a defesa alega que o ministro em questão não é imparcial para fazer esse julgamento. No primeiro recurso apresentado pela defesa
do ex-presidente, a presidente do STM, a Maria Elizabeth Rocha, considerou a solicitação manifestamente improcedente, ou seja, sem fundamento para prosseguir. Então, a defesa entrou novamente com esse pedido para revogar a decisão da ministra e aí o caso foi para o plenário, onde foi decidido, por unanimidade, manter o ministro brigadeiro do Ar, Francisco Joseli, como um dos ministros que vai, de fato, julgar essa possível perda de patente no STM. A defesa alegava que o ministro não teria imparcialidade para julgar o caso de Bolsonaro por conta de uma entrevista que ele concedeu ao portal UOL em 2023. Ele disse que os militares envolvidos nos atos extremistas seriam punidos se o caso chegasse ao tribunal. Abro aspas porque ele disse na época: nós julgaremos com toda a justiça, com todo o pleno direito à defesa e ao contraditório. E se tiver realmente cometido crimes, se chegar a nós, será punido, disse o ministro nessa entrevista, então, na época. Aí, na primeira negativa da presidente Maria Elizabeth, ela alegou que os fatos que foram apresentados pela defesa não se enquadram na hipótese de suspeição que está prevista na lei. E aí, por isso, então, a defesa entra novamente com esse pedido para tentar impedir ali que esse ministro em questão fosse um dos ministros que participaria ali do julgamento de Bolsonaro. Ainda não aconteceu esse julgamento, lembrando, né, que os militares que são condenados podem ser submetidos a esse procedimento para perda ou não da patente. E aí, caso Bolsonaro perda essa patente, ele não pode mais receber ali os valores referentes à aposentadoria como capitão reformado. Volto com você, Thaís. Obrigada, Thaisa. Vamos de novo fazer essa troca aqui, sair da Thaisa, voltar para o Matheus. Matheus, tem recado dos ministros do STM com essa decisão? Tem recado sim, Thaís. Havia expectativa ali no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro de ter sucesso nesse pedido, tanto é que ele foi apresentado, o ministro Joseli Camelo, que deu essa declaração, mas o pano de fundo desse pedido também é o histórico do militar, uma vez que ele foi o piloto do avião presidencial do presidente Lula nos 2 primeiros mandatos, de 2003 a 2010, e também foi o piloto da ex-presidente Dilma, depois acabou sendo nomeado para o Superior Tribunal Militar. Esse era o histórico dele. O ex-presidente Jair Bolsonaro usou como argumento a questão da declaração dele relativa à condenação a 27 anos e 3 meses de prisão, e o STM refutou totalmente o argumento, sequer debateu. Foi uma votação simbólica, unânime, e respaldaram o ministro e rejeitaram o pedido da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesse processo, como a Thaisa nos trouxe, é debatido a questão da perda de patente. Isso é importante, primeiro, do ponto de vista político, porque a gente sabe que o bolsonarismo tem, de fato, uma ligação muito grande com as Forças Armadas. O ex-presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, nomeou generais de alta patente para grandes e importantes cargos no seu governo, e do ponto de vista prático também é importante porque o ex-presidente recebe aposentadoria, tem a patente, tem benefícios que todos os militares têm e devem ter mesmo pelo bem da democracia e do funcionamento das Forças Armadas. Se ele perder a patente, que é o julgamento em questão, portanto, ele pode perder a aposentadoria e pode também ver prejudicado um discurso eleitoral, um discurso político da sua base em relação às Forças Armadas, ao menos é assim que lê ali o Partido dos Trabalhadores, a oposição ao bolsonarismo, que isso pode prejudicar, uma vez que a gente sabe, o militarismo é uma questão muito presente no grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro.